Olá, eu sou Alex Lanza e a partir de agora você acompanha mais um episódio do Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Hoje o tema da nossa conversa será o acolhimento institucional e o acolhimento familiar de crianças e adolescentes. Em Minas Gerais, cerca de 3.400 crianças e adolescentes acolhidos, menos de 7% estão em acolhimento familiar, segundo os dados do portal de estatísticas do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. Esses dados incentivaram o promotor André Tuma Delbim Ferreira, nosso convidado de hoje, a desenvolver um plano de ação que incentiva o acolhimento familiar. Além de destacar esse trabalho desenvolvido pelo promotor de justiça, vamos falar também sobre políticas públicas, serviço de acolhimento, atuação do Ministério Público, entre outros assuntos. Promotor André Tuma, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite em estar aqui conosco no Vox. Eu que agradeço, Alex. É um prazer estar falando com todo mundo que acompanha o nosso podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Antes de iniciarmos com as perguntas, vale destacar que o promotor de justiça André Tuma é coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Triângulo Mineiro. Promotor de Justiça André Tuma, o que é acolhimento? O acolhimento ele é uma medida protetiva, uma medida bastante drástica, bastante excepcional, porque ela é uma medida que, em alguma parte, viola direitos, né? Uma medida em que, por conta de alguma situação de risco que aquela criança ou que aquele adolescente está vivendo no seu núcleo familiar, é necessário retirá-la desse núcleo familiar e colocá-la num equipamento, num serviço de acolhimento, seja ele na modalidade institucional, seja ele na modalidade familiar. É uma medida bastante drástica, né, uma das mais drásticas, e é por isso que uma das questões que a gente sempre tem batido, ela diz respeito ao fluxo do acolhimento, né? É importante que nós, do Ministério Público, nós estabeleçamos corretamente o fluxo do acolhimento nas nossas comarcas, evitando que o Conselho Tutelar acolha demais, né, amplie demais a questão do acolhimento de emergência. Essa é uma situação bastante comum, infelizmente, que a gente ainda tem vivido hoje, quando a lei estabelece, quando o Conselho Tutelar se depara com uma situação de afastamento do convívio familiar, ele não deve acolher imediatamente, ele deve informar imediatamente o Ministério Público para que a gente promova essa ação de afastamento do convívio familiar ou de aplicação da medida protetiva de acolhimento. Mas é uma medida transitória ali entre a reintegração familiar, se ela for possível, claro, e a colocação em família substituta, notadamente a colocação em família adotiva. Promotor, a criança e o adolescente têm direito ao convívio familiar? Esse é um dos direitos mais fundamentais que crianças e adolescentes têm, né? Um direito que está lá previsto na Constituição Federal, lá no artigo 227, e que a gente tem trabalhado muito, o Sistema de Justiça e o Ministério Público, principalmente, tem trabalhado muito para tentar dar eficácia máxima para esse direito, né? Para garantir esse direito de maneira que a gente compreende que lugar de criança é na família, né? Ela tem direito de crescer na sua família. Se não for possível na sua família natural, na sua família extensa, então que seja em família adotiva, né? O pior dos cenários é quando ela não está inserida em família. Sobre os serviços de acolhimento, quais são esses serviços e as modalidades existentes? O serviço de acolhimento ele é a concretização de uma das medidas de proteção, que é justamente de acolhimento, e que comporta duas modalidades, né? O acolhimento institucional, em abrigo institucional ou em casa-lar, e o acolhimento familiar, né? A diferença fundamental entre essas modalidades é que esse aspecto institucional você tem um atendimento de um grupo maior de crianças ou adolescentes, né? No caso do abrigo institucional, são até 20 crianças ou adolescentes, no caso da casa-lar, são 10. Já no acolhimento familiar, a gente tem uma criança ou um adolescente num grupo, né, num contexto de uma família. Então, ele é atendido ali de maneira absolutamente individualizada. Sobre os serviços de acolhimento no Brasil, o senhor entende que o número de serviços é satisfatório e qual a importância dessa modalidade? Acho que hoje a questão não é nem um número que nós temos, né? Se é muito ou se é pouco. A grande dificuldade que a gente tem são as modalidades. A gente tem pouquíssimos equipamentos, serviços de acolhimento familiar e 5% no Brasil inteiro, né? Quer dizer, é um índice muito baixo de acolhimento familiar, que é o acolhimento que tem a preferência da lei, no artigo
34, parágrafo 1º do ECA, estabelece a preferência do acolhimento familiar, mas a gente ainda vem da cultura do Código de Menores, da cultura de FEBEM e FUNABEM, daquela história do abrigão, né? Aquelas instituições grandes que comportavam um grande número de crianças e adolescentes, e na época ainda do Código de Menores, né, antes de 1990, a gente tinha inclusive a mistura, né, do público que era o público do atendimento infracional com esse público que é um público da medida protetiva. Então, o que a gente precisa fazer é ir desconstruindo essa cultura do abrigão. A gente tem melhorado muito ao longo do tempo, né? Temos profissionalizado cada vez mais os serviços de acolhimento, tanto na modalidade institucional quanto na modalidade familiar, porque a gente tem hoje parâmetros técnicos para isso, né? As resoluções NOB, RH SUAS, que nos dão os parâmetros técnicos, né? O Ministério Público e o Judiciário têm comparecido com periodicidade a esses equipamentos para que eles se profissionalizem cada vez mais, mas não há nenhuma dúvida de que nada vai substituir o papel da família. Você destacou aí essa questão do número, né, 5% no Brasil inteiro, né, de serviço de acolhimento. Quando não há esse serviço no município, como é que tem que ser o procedimento por parte do Ministério Público? A gente costuma dizer que o fato de não ter maternidade numa cidade não significa que não nasçam bebês lá, né? Então, é uma política de alta complexidade, né, do Sistema Único de Assistência Social, então o município precisa oferecer, ele é uma política municipal, então o município de alguma maneira precisa oferecer. Se ele não tem uma demanda, e aí vai uma análise muito particular de cada município, cada localidade, aqui em Minas Gerais a gente tem realidades que são muito distintas, né, cidades que são metrópoles e cidades que são muito pequenas, com 2, 3 mil habitantes, então cada uma vai apresentar uma demanda diferente. Aquelas que têm maior demanda vão ter a necessidade de um equipamento próprio, seja através da gestão direta, né, executado pelo Poder Público Municipal, seja através das organizações da sociedade civil. Já aquelas cidades que são menores, aí a ideia é justamente que se possa regionalizar esse serviço, né? Nós temos a previsão legislativa aqui em Minas Gerais desses parâmetros de regionalização do serviço de acolhimento, né? O Estado já regulamentou isso através de lei. Então, nós temos esses parâmetros que permitem que os municípios possam, enfim, fazer convênios entre si, consórcios, justamente para que, em caso de pouca demanda, se tenham equipamentos que possam atender vários municípios. Isso também serve para o acolhimento familiar, que aí é uma questão mesmo de entender como é que funciona a demanda de cada localidade, né? 2 ou 3 famílias acolhedoras, ou em municípios maiores 10, aí vai depender de como a demanda se apresenta. Mas, enfim, o acolhimento familiar ele é bem mais barato, né? Bem menos custoso do que o acolhimento familiar, e aí todo município pode ter pelo menos ali 2 ou 3 famílias acolhedoras para atender essa demanda de acolhimento quando ela surgir. Entrando numa questão mais específica, qual o período máximo que uma criança ou um adolescente pode ficar acolhido? A lei estabelece até 18 meses, né? Esse é um prazo máximo. Os estudos científicos apontam, né, que quanto mais esse acolhimento ele demora, especialmente o acolhimento institucional, quanto mais ele perdura no tempo, mais prejudicial ele não só pela questão da criança ir ficando mais velha, e aí o interesse na sua adoção vai ficando realmente menor. A gente tem um drama da faixa etária em relação a eventuais adoções, mas também porque o próprio desenvolvimento da medida do acolhimento, ela traz alguns prejuízos no desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente, e esses prejuízos, especialmente quando a gente está falando da faixa da primeira infância, né, do 0 até os 6 anos de idade, ele é muito sentido quando há um prolongamento desse tempo, né? Se chega, inclusive, até uma equação que diz que há 4 meses de acolhimento, a criança perde 1 mês no seu desenvolvimento global, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento cognitivo, dificuldade em estabelecer relações de apego, dificuldade em confiar nos adultos, uma extrema insegurança, dificuldades de fala, até na questão do tamanho mesmo, há uma baixa no desenvolvimento quando o acolhimento se prolonga. Por isso que a lei estabelece o máximo do prazo de 18 meses. Você está ouvindo o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Nosso convidado de hoje é o promotor de justiça André Tuma, coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Triângulo Mineiro.
O Ministério Público, como protetor do direito da família e defensor dos interesses da criança e do adolescente, trabalha de várias formas na garantia desses direitos. Ele atua como fiscal da lei, propõe ação judicial, promove conciliação e mediação e intercede junto às entidades assistenciais de atendimento à família. Participa ainda da implementação de políticas públicas para as famílias, colaborando na construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. O Ministério Público atua em casos de casamento entre pessoas do mesmo sexo, família formada somente por um dos pais, união estável, recasamento, guarda compartilhada, reconhecimento paterno, alienação parental e pensão alimentícia. Além do promotor de justiça, o Ministério Público conta com profissionais das áreas de psicologia e serviço social. O atendimento é feito gratuitamente a pessoas de todas as idades e condição socioeconômica. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Voltamos com o Vox. O tema de hoje: convivência familiar, acolhimento institucional e acolhimento familiar de crianças e adolescentes. Estamos conversando com o promotor de justiça, André Tuma. Promotor, recentemente o senhor apresentou um plano de ações para incentivar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes. O trabalho, inclusive, foi eleito um dos 5 melhores do país pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário e também pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Quais são essas ações, promotor de justiça? Esse plano de ação que a gente apresentou, ele vem num desdobramento do nosso próprio Plano Geral de Atuação do Ministério Público de Minas Gerais na área da infância, que é a implementação, o incremento do número de acolhimentos familiares aqui no estado de Minas Gerais. Então, o que a gente fez, na verdade, foi só dar concretude a essa proposta de atuação institucional, que a gente já tinha, né, uma proposta que foi construída em conjunto com o CAL, o DCA, né, na pessoa da doutora Paola e com as coordenadorias regionais. E como a gente já tem essa experiência, né, de ter instituído alguns programas de acolhimento familiar aqui na nossa área de abrangência da Crédica do Triângulo Mineiro, a gente transpôs isso para o papel, né? O passo a passo de como fazer, né? Quais eram as maiores dificuldades, como é que isso deve acontecer em cada comarca, qual é essa sensibilização do gestor que tem que ter, né? Apesar da gente ter, né, o chamariz do acolhimento familiar ser um equipamento mais barato, ser um serviço mais barato do que o acolhimento institucional, esse não pode ser o único chamariz para o gestor, né? Ele tem que compreender que o acolhimento familiar ele traz muito menos prejuízo para a criança e para o adolescente que está acolhido do que o acolhimento institucional. E aí, a partir daí, a gente sensibilizar toda a rede, trabalhar, ter uma equipe técnica muito bem afiada para que esse acolhimento familiar ele não seja confundido com a adoção. As pessoas precisam compreender que estão prestando um serviço, é um serviço remunerado, portanto, o problema não é a criação de vínculo em si, o problema é confundir esse vínculo com o vínculo adotivo, né? Ter vínculo com a criança, ter afeto com a criança ou com o adolescente que está acolhido na modalidade familiar, não é problema nenhum. O problema é transpor esse vínculo para um vínculo parental, para um vínculo de pai, mãe e filho, porque aí a gente está gerando situações de burla ao nosso cadastro, ao nosso Sistema Nacional de Adoção. Então, são essas preocupações que a gente tentou posicionar ali no plano de ação, dentro desse desdobramento do nosso próprio Plano Geral de Atuação do Ministério Público de Minas Gerais e também de um roteiro que a gente já tem, né, um roteiro de implantação do serviço de acolhimento, que está disponível lá na página do CAL, no Ministério Público aqui de Minas Gerais, que está à disposição aí de todos os colegas, enfim, para consultar e para fazer essa aplicação dentro das suas comarcas, dentro dos seus municípios. Nós falamos aí de acolhimento institucional, acolhimento familiar, mas existe ainda o programa de apadrinhamento. Como é que ele funciona, esse programa? O programa de apadrinhamento, especialmente na sua vertente de apadrinhamento afetivo, ele busca dar esses laços afetivos externos para crianças e adolescentes acolhidos, notadamente aquelas crianças e adolescentes que não conseguiram inserção em famílias adotivas através do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, para aquelas crianças que têm, né, um perfil um pouco mais
dificultoso de inserção e que a perspectiva, né, que não conseguiram uma reinserção familiar, uma reintegração familiar, e cuja perspectiva de acolhimento é de longo prazo, aí entra o apadrinhamento justamente para que as pessoas da sociedade possam ir construindo vínculos externos com essas crianças e esses adolescentes, para quando, eventualmente, eles saírem da instituição, elas não fiquem completamente desamparadas, não fiquem completamente sozinhas, né? Isso estou falando na vertente do apadrinhamento afetivo, que para a gente é o mais importante, muito embora haja também o apadrinhamento financeiro e o apadrinhamento de provedor de serviços. E dentro desse programa, quem pode ser madrinha ou padrinho e quais são as obrigações dessas pessoas? Normalmente o perfil é acima de 18 anos, né? Qualquer pessoa pode apadrinhar. É necessário que exista o programa dentro do município, né? Dentro da comarca. Esse programa ele pode ser gerido tanto pelo município quanto pelo próprio Poder Judiciário, isso não há problema. E aí, a partir desse momento em que há essa capacitação dos padrinhos e a inserção dessas crianças e adolescentes, que normalmente, como eu disse, são crianças mais velhas, né, ou que têm algum problema de saúde sério, vai ser construído, então, um plano de convívio, em que isso pode ser constituído em visitas lá no acolhimento, em passeios externos, passar uma tarde no shopping, ou levar num cinema, ou num jogo de futebol, ou levar para um aniversário de família, ou para alguma outra festividade, e isso pode ir evoluindo até pernoite, passar um final de semana ali na casa do padrinho, aí vai dependendo de como esse vínculo vai se constituindo ao longo do tempo, vai se fortalecendo ao longo do tempo. Você falou há pouco da questão da adoção, fez aí a diferenciação entre acolhimento e adoção. Entrando agora nessa área, o senhor considera que o número de adoções no Brasil é baixo? Eu acho que a gente tem poucas crianças disponíveis para adoção, crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Se a gente pegar os dados do Sistema Nacional de Adoção, e esses dados são abertos, eles estão à disposição de qualquer pessoa, né, de qualquer cidadão, pode entrar lá, fazer a pesquisa das estatísticas do SNA, a gente vai ver que a gente tem um quantitativo de quase 30 mil crianças e adolescentes acolhidos, né, e apenas 4 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção, ou seja, a gente tem 26 mil crianças e adolescentes que estão acolhidos, não estão voltando para suas famílias de origem e também não estão sendo disponibilizados para adoção. Essa é uma preocupação muito grande, né? A gente tem um número de acolhimentos excessivos, né? Por isso que a gente falava da importância de você ter um fluxo bem construído, que busque o sistema de justiça para evitar esses acolhimentos desnecessários. De outro lado, a gente tem que tentar também a reintegração familiar de uma maneira muito mais célere, para que a gente não fique preso naquela ideia do biologismo, né? Que a gente consiga entender a ideia da reintegração na família extensa naquilo que traz o artigo 25, parágrafo único do ECA, que é o conceito de família extensa, que é o parente com vínculos de proximidade, com vínculos de afinidade e de afetividade. Não é qualquer parente que a gente tem que ficar procurando, indo atrás, perdendo um tempo muito precioso na vida da criança, atrás de parentes que não querem saber dela, não tem nenhum tipo de afeto para com ela. Por outro lado, né, esgotadas essas tentativas de reintegração na família biológica, na família natural extensa, a gente também tem que agir muito rápido para a colocação dessas crianças e adolescentes em situação de adotabilidade. Para isso, o Ministério Público tem uma ferramenta que é muito importante, que é justamente a ação de destituição do poder familiar, ou como a gente costuma chamar carinhosamente, a ADPF, e especialmente já propondo essas ADPFs quando ela, né, tiver cabimento. Ela tem cabimento quando a gente tem laudos técnicos que apontam a impossibilidade dessa reintegração na família natural, na família extensa. Aí a gente tem essa possibilidade, esse dever, na verdade, de ajuizar a ADPF já com pedido de antecipação de tutela, né? Já com pedido de tutela de urgência, com pedido liminar, para que essas crianças já sejam inseridas em famílias adotivas devidamente cadastradas, né? Então a gente tem todo um sistema que funciona e que na verdade, a gente tem poucas crianças, né? Tem uma pouca oferta de crianças e adolescentes disponibilizados para adoção, perto do número de pretendentes que a gente tem, inclusive, né? Nós temos aí, no Brasil, 33 mil pretendentes à adoção para o número de 4 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. É uma conta, assim, que a cada 8 pretendentes à adoção, eu tenho uma criança, ou para cada criança e adolescente disponibilizado para adoção, eu tenho 8 pretendentes, né? E aí, por que essa conta não fecha, né? Justamente por conta dessa questão do perfil etário que a gente tem dos pretendentes à adoção. E destacando essa questão do perfil etário,
existe alguma faixa etária que tem mais dificuldades nesse processo de adoção? Você observa isso? Alex, estatisticamente, 98% dos pretendentes à adoção do Brasil querem crianças abaixo de 10 anos de idade. Então, a gente ainda tem aquela cultura de buscar sempre crianças mais novas, crianças muito novas, para a ideia de adoção. Isso tem mudado ao longo do tempo. Se a gente fizer um recorte histórico de 10, 15 anos para cá, a gente avançou bastante nisso, né? Há 15 anos atrás, a gente falava de adoção tardia, né? Entre aspas, de crianças de 2 anos de idade, né? Com 2 anos de idade, a gente já tinha alguma dificuldade de inserção de crianças e adolescentes, que pode parecer um absurdo hoje, mas há 15 anos atrás era assim. Esse é um trabalho dos grupos de apoio à adoção, né? Que tem mostrado a adoção na prática, tem mostrado a adoção como ela é, né? Essas campanhas de mobilização, de conscientização, isso tem feito com que as pessoas percebam que adotar a criança mais velha não é nenhum problema, não tem nenhuma questão com isso, as crianças têm a mesma capacidade de amar, não há nenhuma relação com isso, inclusive com relação à história pregressa da vida da criança, né? Muita gente acha que vai pegar uma criança mais nova porque vai pegar um computador ali formatado, né, sem nenhum tipo de memória. Isso não acontece, né? A criança que sai da maternidade e vai para a família adotiva, ela já tem no mínimo 9 meses de convivência com a sua genitora biológica. Então isso não existe. Cada criança vai chegar com a sua história, com a sua mochilinha, né, carregando aí os seus pesos, assim como a gente adulto também. Nós temos as nossas mochilas, né? Nós temos as nossas questões e os nossos problemas. Então é uma questão de aceitação mútua, né? A gente precisa aceitar verdadeiramente a história dessa criança e isso não vai impedi-la de constituir novos vínculos, de amar e de constituir, enfim, né, de fazer parte, de amar e ser amada nesse novo núcleo familiar. Mas a gente tem sim essa questão etária, e isso tem que ser trabalhado em 2 aspectos, né? Primeiro, mostrar para os pretendentes à adoção que existe esse degrau, que existe esse perfil etário. Então, a gente tem uma grande procura por uma pouca oferta, né? Apenas 40% das crianças menores de 10 anos estão disponibilizadas para adoção, ou invertendo a lógica, né? Das crianças disponibilizadas para adoção, crianças e adolescentes disponibilizadas para adoção, apenas 40% têm menos de 10 anos de idade, que é o grosso da grande procura dos pretendentes à adoção, né? Então, eu tenho muita procura para pouca oferta. Isso só para falar do perfil etário, porque ainda tem outras questões de dificuldade, né? Questões de grupos de irmãos, questão de saúde, deficiência, enfim, né? Alguma doença ou alguma deficiência que também acabam complicando essa questão da procura. E, por outro lado, né, nós do sistema de justiça também temos que dar visibilidade para essas crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, mesmo essas mais velhas, né, através desses programas de visibilidade, né? Todo mês de maio, que é o dia em que é comemorado, né, o Dia Nacional da Adoção, dia 25 de maio, os grupos de apoio à adoção tentam fazer isso. E a gente também, institucionalmente, precisa ajudar com que isso seja feito, né? Precisa dar esse apoio para essas iniciativas, porque quem não é visto não é amado. Não tem jeito das pessoas se apaixonarem por um perfil de uma criança ou de adolescente de 12, 14 anos de idade. Elas precisam ser vistas, O CNJ, através do SNA, acabou de lançar, agora no último mês de maio, a ferramenta da busca ativa, em que vai se permitir, dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, inserir fotos, vídeos, cartas, depoimentos relativos àquela criança. Para quê? Para que ela não seja apenas um perfil, para que ela saia dessa ideia de ser apenas um perfil estático, para que ela seja uma pessoa que é passível e possível de se apaixonar por ela. Nós conversamos com o promotor de justiça André Tuma, coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Triângulo Mineiro. Promotor, muito obrigado pela sua participação aqui no Vox e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, é sempre um prazer falar com vocês. Até mais. Essa entrevista estará disponível nos canais oficiais do Ministério Público de Minas Gerais. Basta procurar por MPMG Oficial. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Vox.